Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta em mais um vídeo, falando agora da doutrina do servo nas páginas do Velho Testamento. Esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, porque nós vamos estar fazendo outro vídeo só falando do Novo Testamento. É importante ressaltar que o servo no mundo antigo ele tinha um papel importante no serviço tanto no serviço de escravos, como serviços de trabalhos pesados, trabalhos braçais, tanto dentro como fora da casa, na lavoura, no serviço até do serviço militar. Eram escravos que faziam esse serviço, e desde os primórdios da humanidade era-se cultivado o hábito de tomar escravos, de pegar servos para trabalhar no serviço de escravo. Para quem lembra, para quem não sabe, na época ainda de Noé, no período ali logo após o dilúvio, houve um episódio que foi notabilizado nas páginas da Bíblia Sagrada e diz que Noé, após ele atracar com a arca na terra, ele plantou uma vinha e ele bebeu da vinha, né, embebedou-se da sua vinha, do vinho que ele produziu, e um dos seus netos, um dos seus filhos chamado Cã, a Bíblia diz que ele viu o seu pai nu, né, deitado, dormindo, e ele riu, contou para os seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, virando o rosto, cobrem a nudez do seu pai. E após o seu pai ficar sabendo disso, a Bíblia diz que Noé lança uma maldição: maldito seja Canaã, servo dos servos. E daí para frente começou aquilo que nós chamamos de um período de escravidão no meio do povo, na qual passou-se ao hábito de escravizar, de buscar pessoas para servirem a outros, né? Não como trabalhadores contratados a salário, mas também pelo fato da escravidão. Passou-se daí, a gente vê na Bíblia Sagrada a história dos escravos, dos servos. E nós temos aí algumas palavras hebraicas que vão elucidar a palavra servo. A princípio, a mais importante é o ebed. Ebed é uma palavra importante porque ela vai estar inserida na Bíblia Sagrada com tudo aquilo que diz respeito ao servo, né? Nós temos inúmeros exemplos de servo na Bíblia Sagrada. A palavra ebed significa servo, né? Um servo diferente, um servo tanto doméstico como um servo braçal. Interessante que o Obed, ou Ebed, ele é classificado como um servo adorador. Nas suas variantes, ele é um servo que também adora. Se nós formos olhar dentro da Bíblia Sagrada, era costume nós termos homens, né, patriarcas, né, grandes homens de posse que tinham seus servos. O mais notabilizado que nós vemos ali, ainda no Gênesis, é o servo de Abraão. A Bíblia vai dizer que este servo, ele era um servo diferenciado. Ele, além dele ser um dos mais chegados, porque ele era aquele que governava a casa de Abraão. Tudo que estava na casa de Abraão, né, na casa de Abraão, passava pela tutela deste servo, Eleazar. E a Bíblia diz que, em certo momento, Abraão ele manda que o seu servo vá à terra dos seus antepassados buscar uma esposa para o seu filho, que precisava casar. E ele agora, ele vai, e a Bíblia diz que ele busca tudo que tinha de melhor, de mais precioso na casa do seu Senhor, e leva para provar, para conquistar com palavras uma esposa para o seu servo, para o seu Senhor, para o filho do seu Senhor. É importante ressaltar isso. No capítulo 15 de Gênesis, naquela conversa que Deus tem com Abraão, né? Abraão questiona Deus pela falta de filhos. Ele vai dizer: olha, por acaso não é o meu servo Adamaceno Eleazer, o escravo mais antigo da minha casa? Ou seja, Abraão estava falando com Deus o seguinte: Senhor, tu sabes que eu não tenho filho, e segundo o costume antigo, se eu morrer sem filhos, o escravo mais antigo da casa, ele herda tudo. Era o escravo que tinha mais serviços prestados na casa do seu senhor, aquele que amava o seu senhor de forma íntegra, um servo de confiança, sendo que o seu senhor morresse sem ter
filhos, toda a herança, toda a casa, todos os bens e até mesmo os escravos ficavam sobre a regência deste servo que viria a ser senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus responde a Abraão dizendo que não, da sua carne nasceria um filho. Isso aconteceu, Isaac veio, e é importante a gente saber dessas coisas. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que num episódio, ainda na casa de Abraão, ele teve que ir à guerra para salvar o seu sobrinho Ló. Interessante que ele foi, mas ele não foi sozinho. Ele chamou um grande exército, cerca de 318 homens armados. Só que esses homens não eram exércitos comprados ou alugados dos confederados que ele tinha, dos amigos que ele tinha, não. Ele buscou da sua própria casa. E eles eram servos nascidos dentro de casa, servos que foram criados segundo os pensamentos, segundo a doutrinação, segundo o conhecimento de Abraão. É importante a gente saber dessas coisas. Há um servo que ficou notabilizado nas páginas da Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, que é o próprio Moisés. Moisés era o servo do Senhor. Ele foi relacionado, né, como o servo do Senhor, o homem que serviu a Deus, o homem que foi criado na casa de Faraó para ser um grande homem, para ser um futuro Faraó, mas ele abandonou a realeza, ele abandonou os privilégios, ele abandonou o título de Faraó, ele abandonou as riquezas, ele abandonou ser um palaciano para ser um servo, ser um escravo de Deus. E ele cumpriu esse processo, ele cumpriu essa jornada. É interessante que a vida de Moisés se divide em três etapas, né? 40 anos ele ficou na casa de Faraó, vivendo de fartura, vivendo uma vida regrada de gozo, de privilégios, né? Sendo chamado filho da filha de Faraó. Entretanto, ele prefere desistir, ele abandona tudo aquilo e vai viver agora na casa do seu sogro Jetro, e a Bíblia diz que ele vai servir ao seu sogro, apacentando as ovelhas do seu sogro. Neste serviço de pastor de ovelhas, ele conhece Deus, ele encontra o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, e a Bíblia então diz que ele agora vai servir a Deus e vai guiar o povo, servindo também ao povo no deserto. E durante mais 40 anos, após 40 anos que ele serviu a Jetro, lá em Midian, ele agora vai servir por mais 40 anos o povo no deserto. E este homem, esse servo de Deus, fica notabilizado como um servo do Senhor. Ele vai morrer e a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar outro servo, que também já servia ainda nos domínios do Egito, e agora ele vai ser o servo do servo. Interessante que o nome dele é Josué. Ele era o servo do servo. Ele não era servo de qualquer pessoa, ele era servo de Moisés. E agora ele vai ser servo de Deus. Interessante que ele vai fazer a transição na qual o povo que saíra do Egito e fora para a terra prometida está caminhando no deserto. Agora o Josué vai fazer com que o povo adentre na terra. E não somente adentre, ele vai ter que conquistar, ele vai ter que ser um general, ele vai ter que ser um estrategista. E assim ele faz. E ele fica notabilizado no final da sua vida como também o servo do Senhor. Começou como servo dos servos e termina agora como servo do Senhor. Nós temos inúmeros servos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Um que também ficou notabilizado é o Samuel. Samuel servia ao Senhor. Interessante que a palavra hebraica que vai estar lá no livro de Samuel para distingui-lo de Ebed é a palavra shahat. E shahat é um tipo de servo, mas é um servo ministro. A palavra shahat significa ministrar e servir, estar a serviço de. Ela varia de uma palavra charet, que é ministro, ministração, serviço religioso, serviço no tabernáculo. Bem, a gente percebe que a diferença de Samuel para os filhos de Eli era que Samuel, além de ele ter sido consagrado, dedicado por sua mãe para servir, ele também tinha essas características de um servo adorador. E este servo agora, ele passa a ministrar, a administrar o serviço do tabernáculo. Aí a gente percebe porque ele não se influencia pelos filhos, os serviços, os maus atos dos filhos de Eli, e ele faz um bom serviço para Deus. Ele consegue fazer a transição do período teocrático para o período monárquico, e depois de um
longo tempo ali que o Saul está administrando o reino de Israel, uma má administração, ele consegue fazer com que Davi seja consagrado rei e coroado. Isso é importante. A Bíblia também vai nos mostrar que esses homens, eles serviram de forma poderosa, e a gente precisa estar de olho nisso daí. A Bíblia vai falar sobre um servo que, dentro da Bíblia Sagrada, havia vários tipos de servos. Havia uma situação que o servo do seu senhor ou a serva desposava o filho do senhor. Seria mais ou menos o que a Bíblia diz ali no livro de Êxodo, capítulo 21, quando a filha, uma serva conquistava o filho do senhor, então ela tinha agora os direitos de filha e não mais de serva. Seria mais ou menos como a igreja hoje. A igreja, ela está fazendo o serviço de serva, de filha, e ela está entrando num casamento, ela está partindo para um casamento. A partir do momento que ela iniciar sair desse noivado e ir para o casamento, ela perde a estigma de escrava, e agora ela é uma serva, uma esposa, a esposa do Senhor. Há outros textos na Bíblia também, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 15, vai falar de um servo diferenciado, o servo de orelha furada. Como é isso, irmão Júnior? É mais ou menos o seguinte: quando o servo ele cumpria o seu período de trabalho, porque um servo, um escravo no mundo antigo, ele servia por toda a sua vida, mas em Israel não. Deus, ele tinha uma preocupação de fazer com que não houvesse escravidão, não houvesse pobres nem miseráveis em Israel. Então era normal que um homem servisse por 6 anos. No 7º ano ele era libertado do forro. E este homem, este servo, na qual está citado no texto na qual eu acabara de ler, ele era diferente, porque se ele desejasse continuar na casa do seu senhor, por amor ao seu senhor, por amor da casa do seu senhor, ele era levado pelo seu senhor até a porta da cidade, até os anciãos. Ele fazia uma declaração pública dizendo: eu quero continuar na casa do meu senhor, eu quero continuar servindo ao meu senhor por amor, eu não quero ir embora, eu não quero ser liberto, eu quero continuar na casa desse senhor. E a Bíblia diz que esse homem agora, então, ele tinha a sua orelha furada, e este homem agora ele viveria para sempre na casa do seu senhor, não mais como escravo, não mais por obrigação, mas porque amava. É importante que a igreja também, ela está servindo ao Senhor porque ama. Nós, como servos, estamos servindo ao Senhor, não por obrigação, não porque somos obrigados, não estamos na casa do Senhor porque somos obrigados, mas porque amamos. E assim nós somos qualificados também como este servo de orelha furada. Há também um servo diferente, o servo Ziba. A Bíblia vai dizer que ele era servo de Saul, foi servo do seu filho Jonatas, e depois de que, quando o Saul foi morto, a Bíblia diz que uma serva pegou o filho de Jonatas e, fugindo da perseguição da morte, deixou cair. Ele ficou coxo, ficou aleijado, e ele foi levado para uma cidade lá em Lodebar. Todos conhecem a história, uma história fantástica. Entretanto, no período na qual o rei Davi vai cumprir a sua promessa que ele havia feito a Jonatas, de que quem aquele que morresse, o outro daria assistência à sua família. Então ele vai cumprir uma berrite, ou seja, uma aliança, que era uma aliança com base no sangue, de um tratado de sangue. Agora ele vai cumprir a sua promessa. Ele procura: não há alguém na casa de Jonatas na qual eu possa agir de misericórdia? E havia um servo que ele talvez não tinha sido bem tratado por Saul, talvez ele não tinha motivos para falar, porque a casa do seu senhor tinha sido perdida, os seus bens, mas ele vai ter uma informação privilegiada. A Bíblia diz que Ziba vai falar com detalhes o paradeiro e a localização de um dos filhos de Jonatas, e ele vai falar: olha, está lá em Lodebar, na casa de um homem, e ele vai chamá-lo. Aí a Bíblia vai dizer que o Davi manda trazer da casa de Maquir
o Mefibosete, e agora o Mefibosete vai comer na mesa do rei. Mas isso só aconteceu por quê? Porque tinha um servo que servia com conhecimento, servia com detalhes, sabia falar, e isso é interessante. Havia outro servo também, Obed-edom, e ele servia, não somente ele, mas servia também com a sua família. E a Bíblia vai dizer que nos dias que Davi ele queria trazer a arca para Jerusalém, e houve um incidente lá com Uzá, ele deixa a arca na casa deste homem. E este servo, ele é abençoado por Deus, porque o texto vai dizer que ele servia. O texto de 2 Samuel 6, 10 a 12 vai dizer que ele, mas Davi fez o levar à casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que Obed-edom, com a família, servia a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, vai dizer que ele servia com a família. O servo de Deus que consegue trazer a sua família para servir junto, ele consegue ser abençoado. Tem muita gente que não entende por que não consegue ser abençoado. Às vezes a família influencia, e este servo conseguiu não somente administrar a glória, a arca de Deus, mas chamar a atenção do rei por causa da sua família que servia junto. É importante a gente saber dessas coisas. Havia a serva de Naamã, interessante que a menina era escrava, ela tinha sido tomada da sua família, separada dos seus pais. Era costume, num período de escravidão, o pai ir para um lado, a mãe para outro, os filhos ir para outro. E ela estava na casa de Naamã, ele estava na casa deste homem, desse Ciro, e ela tinha todo motivo para não se comover, para não se apegar, para não olhar para o problema do seu senhor, e ela via que ele tinha um problema, ele tinha uma lepra. É interessante que a lepra em Israel era pecado, era considerado uma maldição, era considerada um problema, mas na onde ela residia não, era natural. Tanto é que aquele homem continuava servindo como general, como uma patente alta, e ele estava coberto o seu corpo de chagas, untado por faixas, por ataduras, mas ele era leproso. A Bíblia diz, é valoroso, porém leproso. E a moça vai chegar para sua senhora, e vai dizer, olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Perceba que ela era uma serva que estava em cativeiro, mas ela tinha fé, estava longe da casa, estava longe do sacerdote, estava longe do profeta, mas tinha fé em Deus. A distância, o cativeiro não fez ela perder a fé. É importante a gente saber que essa menina, ela conseguiu mexer até em outra nação, porque distante da sua nação, ela conseguiu fazer com que um homem mudasse a sua adoração. E Naamã agora vai dizer a Samuel, olha, eu vou seguir a este Deus, somente quando eu entrar na casa do Deus do meu Senhor e me encurvar juntamente com o rei, eu me ajoelharei diante desse Deus, dessa divindade, mas no meu coração eu tenho agora o Deus de Israel como o meu Senhor. Ela conseguiu mexer num homem, numa patente alta, com a sua fé. Havia outro homem chamado Obed-Meler, né? A Bíblia chama Meleque, mas Obed-Meler, e ele era um servo que nos dias de Jeremias, ele ouviu a trama dos inimigos de Jeremias, e eles lançaram Jeremias no calabouço. E a Bíblia diz que no momento oportuno, na qual ele viu a ocasião própria, ele foi até o rei e falou, olha, rei, com certeza o Jeremias ele pode morrer, ele está atolado na lama, se chover, aquele poço ali, aquela caverna pode inundar, ele morre. Perceba, rei, que ele é um servo do Senhor, é um servo de Deus, ele tem falado as coisas de Deus, e Deus já tem falado que vai enviar cativeiro, que vai causar uma tragédia, igual já está anunciado. Agora imagina se esse homem morrer, meu Senhor. Não permita que ele fique lá, permita que eu tire. Aí a Bíblia diz que o rei manda que ele vá lá e tire o Jeremias da caverna. E esse Obed-Meler, ele foi um servo com entendimento, com sabedoria, soube falar na hora certa. Tem gente que até tenta, mas acaba atrapalhando, acaba piorando a situação. E este servo não. Com sabedoria ele falou e ele conseguiu tirar o Jeremias, tirar o profeta de uma situação difícil. E Deus está
requerendo hoje servos que falem com sabedoria, que abram a boca na hora certa para falar na hora certa. Meu Deus, há muitos servos, há muitos homens, há muitas mulheres na Bíblia que a gente poderia estar falando aqui hoje, mas eu quero ficar só nisso e vocês estarão recebendo uma apostila e a gente vai estar falando mais à frente, agora na doutrina do servo do Novo Testamento. E assim eu peço aos irmãos que leiam, que estudem e que guardem essa palavra no vosso coração. Amém.